paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, vocês vão me acompanhar o vídeo aqui do teólogo calvinista, que quer passar a mão e sempre defender o perverso. Você me acompanha esse vídeo aqui do teólogo, tá certo? É um teólogo que ele vende a palavra de Deus, tá? Eu já pesquisei ele, o canal dele no Kawaii, avaliei, e ele é um calvinista da seita e vende a palavra de Deus, curso, tá bom? Vamos aqui acompanhar esse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. Quando as pessoas me perguntam por que eu sou apaixonado pelo verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho do reino, o evangelho verdadeiro, bíblico, teológico, cristocêntrico, o verdadeiro evangelho, que nós possamos acordar para a verdade do evangelho. Veja isso. Ele me escolheu você. Aqui é o Paulo Júnior chorando, né? Vamos lá. Esses malditos falsos profetas ficam falando de milagres. Eis aqui o milagre. Isso é o milagre. Esse é o maior milagre. Esse é o grande milagre. A salvação de um pecador. Amém, Jesus. Esse é o verdadeiro milagre. Amém, Senhor. Isso é ressuscitar morto. Bom, amados irmãos, como você vê, né? O Paulo Júnior chorando, né? E o teólogo emocionado. Bom, irmãos, a Bíblia diz que mesmo chorando são inimigo da cruz. Mesmo chorando são inimigo da cruz, ok? Então nós não podemos se emocionar quando um falso profeta, falsos apóstolos, eles choram, né? Porque o próprio Edir Macedo já chorou, o outro lá, que eu esqueci, Valdomiro já chorou, e as pessoas caem na emoção, caem na lábia, né? Da emoção do choro, né? Então a Bíblia diz, mesmo chorando, são inimigos da cruz, tá certo? Então esse choro aqui do Paulo Júnior é um choro de crocodilo, exatamente. Chorando aqui. Enquanto ele chora aqui, ele ficava ali maltratando as ovelhas, humilhando, né, as ovelhas. É horrível, triste isso aí, certo? E uma coisa que ele fala aqui sobre questão de milagre. Esses profetas malditos que falam de milagre. Irmão, a igreja seita calvinista, eles não creem no milagre hoje de homens de Deus pôr a mão no enfermo e o enfermo ser curado. Esses calvinistas, tá bom? Esses calvinistas aqui, eles não creem no milagre, na cura, hoje não. Tá certo? De um homem de Deus curar a pessoa. Porque não é o homem que vai curar a pessoa, é o próprio Deus que vai curar. Então nós obedecemos o mandamento do Senhor, pôr a mão no enfermo para que Deus cure. E ponto final. Então, irmão, o que acontece é que esses homens calvinistas, todos esses homens calvinistas, líderes, como Paulo Júnior, eles não podem ser usados por Deus. Então esses homens malignos, esses homens maus, que maltratam as ovelhas, humilham, é duro com as ovelhas, eles não podem ser usados por Deus. O que acontece? Que eles vão ser contra. Eles vão ser contra milagre e curas, né? Curas. Vai dizer que não existe mais isso de dom de cura,
que foi cessado esses calvinistas aqui. Então abra do Will, certo? Vamos acompanhar mais outro vídeo aqui. E a outra coisa também é sobre a questão dos falsos profetas, falsos pastores, né? Falsos ombreiros, falsos evangelistas. Então, como eles não podem ser usados por Deus, porque são do maligno, são enganadores, então eles vão fazer, né, esses falsos profetas, falsos prodígios, que significa que eles vão trabalhar com falsos milagres. Vai pagar para a pessoa e a pessoa vai dizer, eu fui curado, né? Eu fui curado. Pessoas que não eram paralítico, né? Vai fingir que é paralítico, né? Eles pagam, os profetas, os pastores pagam para fazer aquele falso milagre, falso prodígio. Ok? É isso que você tem que entender. Mas claro que existe exatamente aqueles falsos profetas que carregam multidões, que faz milagres à torta e à direita. Por quê? Porque o diabo, ele usa, né? Ele usa, o diabo faz prodígio, faz milagre também, ok? Tem que se lembrar disso aí. Porque, irmãos, essa coisa de milagre diário, né? Como você vê na Bíblia, né? Na Bíblia você vê ali milagre toda hora, curava multidões ali, né? Mas isso cessou, né? De ter esses milagres diários que cura muita multidão toda hora assim, cessou, tá? Cessou. Mas os milagres, dom de cura, até hoje existe, ok? Então eu vou mostrar para você sobre isso aí, né? Que esse tipo de fazer milagre direto, né? Foi cessado. Eu vou explicar o porquê para vocês, ok? Mas o dom de cura ainda existe hoje. Milagre ainda existe hoje, graças a Deus, tá? Vamos acompanhar outro vídeo aqui. Eu peço aos irmãos que me acompanhem o segundo vídeo sobre esse teólogo aqui. Que a gente vamos ver vários textos bíblicos aqui. E está na hora de destruir essa seita calvinista, né? As suas heresias. Tá bom? Vamos lá, olha só aqui. Ó. Deixa eu ver se é isso aqui. Por que eu sou tão duro? Pronto. Vamos acompanhar isso aqui. Ó. O que esses homens têm em comum? Reverendo Augustus Nicodemos. Reverendo Hernandes. Bom, vamos aqui falar a respeito do Nicodemos, né? Nicodemos, o calvinista. Veja que esse teólogo, eles bajula, né? Eles bajula, dá toda a honra ao homem, bajula. Reverendo, né? Reverendo teólogo é Deus. Reverendo é o próprio Deus. Não estou aqui para bajular homem, não. Reverendo é o nosso Deus, ok? Então você veja, irmãos, que eles bajulam, né? O reverendo Nicodemos, o reverendo não sei quem. Então sai tudo dando honra, bajulando a homem, né? E depois nós vamos conhecer esse texto bíblico que eu vou trazer para vocês sobre esse texto de homens que bajulam a outros homens, como esse teólogo ele está fazendo aqui. Bom, o Nicodemos, ele gosta de escutar rock, escutando rock de um roqueiro, irmão, um roqueiro que canta música aonde incentiva os jovens a coisa cocaína. Uma música feita por esse roqueiro, né, sob cocaína, né? Irmão, é triste. E esse Nicodemos, ele falou que quem invadir sua casa, meta bala na testa. E o Nicodemos falou que ele usaria logo um rifle e dava logo na cabeça. Meu irmão, pelo amor de Deus. São homens
que pregam, mas não vivem o que prega. O Nicodemo já está fora da Bíblia, do mandamento da lei de Deus. Não matarás. Depois nós vamos entrar nesse vídeo do Nicodemos. Vou mostrar o vídeo do Nicodemos falando isso, para meter bala na cabeça, pelo amor de Deus, irmão. Esses pastores do sistema da teologia, o Eliseu Rodrigues também falou que meta bala, irmão, são pastores do sistema. Deus não está com esses pastores, não. São homens violadores da lei de Deus. Ok? Vamos lá. Dias Lopes, pastor Paulo Júnior. Eu não sabia, né? Eu não sabia que Elias Lopes, né, era calvinista, né? Eu não sabia, né? Que eu vou até apagar um vídeo que eu fiz lá, botei do Elias Dias, né? Lá eu vou até apagar. Eu nem sabia que ele era calvinista, né? Nunca cheguei a pesquisar plenamente, né? Esse calvinista Elias Silvaí que passou, né? E tantos outros. O que eles têm em comum é a pregação expositiva. Isso tem feito um impacto muito grande nessa geração, porque muitos pentecostais têm migrado para igrejas reformadas simplesmente por causa da pregação expositiva, do ensino teológico de qualidade, da pregação clara e concisa das Escrituras. Que pregação de qualidade vocês têm, né? Que pregação de qualidade vocês têm. É contra os milagres, as curas, é contra curas, pelo amor de Deus, né? É triste essa doutrina calvinista, uma seita, irmão, é seita, certo? É uma seita. Homens que violam a lei de Deus, que você pode matar quem invadir sua casa. E a lei diz, não matarás. E ponto final, ok? Então, e eles usam a lei do Velho Testamento como modo legítimo para apoiar o mal e fazer com que as ovelhas cometam esse mal, viole os 10 mandamentos, né? Porque nós temos vários mandamentos de Deus. Não só existem os 10, ok? Irmão, é triste. Então, eles não creem no dom de línguas estranhas, né? Que eu prometi, tá? Eu prometi e vou trazer, falando sobre a respeito dos dons de língua estranha, uma língua que você fala em mistério, entre você e Deus. Não é você falando com os homens, não, tá? Eu entrei numa live do Delator, né? Eu entrei na live do Delator, né? E ele estava falando a respeito de dom de língua, né? Que ele é contra, que não existe isso de falar línguas estranhas, né? Que é a outra, né? Eles falam de línguas estranhas dos homens da terra e tal. Veja bem, aí eu entrei na live e comecei a falar para ele. Eu falei dos pontos bíblicos que ele esconde das pessoas. Eu falei do ponto bíblico 2, versículo lá, capítulo lá da Bíblia, e falei sobre Daniel, né? E o Delator falou sobre Daniel também. Irmão, quando eu falei toda a verdade, mostrei, ele ficou calado. Não falou mais nada, porque eu revelei a verdade, que realmente existe o dom de língua, que é chamado assim, né? Língua dos anjos. É um dom de língua estranha que você fala entre você e Deus, né? Aí, se Deus quiser que você interprete, Deus lhe dá o próprio dom para você interpretar aquela língua que você está falando em mistério, ok? Então, depois eu vou trazer esse estudo, tá? Então, eu creio no dom de língua estranha, um dom de língua estranha, que é falar mistério entre você e Deus, que o homem não entende, nenhum homem da terra pode entender, ok? Mas essas línguas estranhas dos países, claro que o homem pode entender se ele estudar, ok? E ponto final. Vamos lá. O que é a pregação expositiva? E este teólogo, esses calvinistas,
eles vendem a palavra de Deus. Esse calvinista aqui, eu já fiz uma pesquisa lá no Kawai, no canal dele, né? Eu fiz uma pesquisa e são homens que vendem a palavra de Deus. Eles vendem o curso. Para você aprender teologia, você tem que pagar a eles. Porque eles dizem que teologia é a palavra de Deus. Então, se eles dizem que teologia é a palavra de Deus, então eles vendem a palavra de Deus, ok? São mercenários que vendem a palavra de Deus, tá bom? A palavra de Deus é para ser dada de graça. É para pregar a Bíblia, revelar os mistérios da Bíblia de graça. Pregar de graça e ponto final. Então, esses homens são homens do comércio, ok? E ponto final. Vamos lá. Podemos sintetizar pregação expositiva com pelo menos 3 verbos principais. Primeiro, a escritura. Calvino dizia que quando a pregação da palavra é exposta, quando a exposição da escritura... Não. Eu não quero saber de Calvino, não, nem de Lutero, né? Nem de Calvino, nem de Lutero. Eu quero saber da Bíblia, é honrar a Bíblia, a palavra de Deus, honrar Jesus. Jesus falou assim, os apóstolos falou assim, agora ficam esses querendo bajular, honrar mais os homens, né? Aqui. A escritura é o próprio Deus falando conosco. Rapidamente... Vamos agora, irmão, acompanhar o vídeo aonde esse calvinista, ele faz toda a bajulação, querendo proteger a todo tempo ao perverso, né? Vamos lá. Confira aí. O que esses homens têm em comum? Reverendo Augustus Nicodemos, Reverendo Hernandes Dias Lopes, Pastor Paulo. O que esses homens têm de comum, teólogo, é as suas heresias e seus escândalos nas suas pregações, que são heresias fortes, certo? Vamos lá. Acompanha aqui, irmão, esse vídeo aqui, ó. Acompanha aí. O seu chamado, Pastor Paulo, é muito maior do que o CNPJ. O seu chamado é muito maior do que bajulação pública. Dá para ver. Dá para ver, teólogo. Né? Dá para ver, teólogo, né? O teólogo está dizendo que o ministério do Paulo Júnior é maior, cococó. Não, dá para ver. Dá para ver o ministério do Paulo Júnior, né? A queda e a revelação do seu pecado terrível, né? Nós não devemos desejar a queda de ninguém, nem ficar feliz, não, pela queda de ninguém, não, ok? Mas o pecado tem que ser posto, né? Porque esse povo aqui, ele não está nem aí para as vítimas, não está mais para defender o justo, não, mas quer defender aos injustos, aos perversos, né? Vamos lá. Pública e popular. Desde quando ser incisivo na doutrina das Escrituras é pecado? Desde quando pregar contra o pecado, pregar contra as safadezas dos líderes religiosos e ser incisivo naquilo que prega é pecado? Relembrando aos irmãos que a igreja aceita calvinistas, esses homens calvinistas, eles têm todos nós cristãos como bodes. Nós somos bode para essa igreja seita calvinista, ok? Vou mostrar o vídeo do Paulo Júnior chamando nós de bode, de Babilônia, certo? São homens soberbos. Nós vamos acompanhar esse vídeo aí depois, tá certo? São homens soberbos, orgulhosos, que acham que eles são a única igreja. Só eles é que têm a verdade. São homens soberbos, ok? Todos soberbos, a sua ruína vem à tona, a sua queda, a ruína vem à tona. Vamos lá. Eu não sei que tipo de evangelho é esse que a gente está vivendo, gente. Não é verdade. Nós estamos vivendo um evangelho completamente... É verdade, teólogo, né? Esse tipo de evangelho do Paulo Júnior, né? É terrível, né? Que você não fala sobre esse evangelho que o Paulo Júnior viveu, né?
a farsa, né? Você não fala, né? Falso, onde as pessoas têm fabricado para si mesmos os seus próprios líderes. Cada dia que passa, eu vejo as palavras de Paulo relevantes para o nosso tempo. Primeira carta de Paulo... palavras relevantes, pelo amor de Deus. A palavra do Paulo Júnior é tão relevante que expulsou várias ovelhas da igreja, né? As ovelhas perdidas que estão ali. Pois é. As palavras relevantes do Paulo Júnior que espantou várias ovelhas. Pois é. Vamos lá. Timóteo capítulo 4, verso 2 diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. As pessoas têm fabricado para si seus próprios pastores, seus próprios líderes. Convenções têm feito isso à torta e à direita para passar a mão na cabeça dessas pessoas. Por isso, queridos... Pois é, teólogo. Teólogo, você está... Então, irmãos, vamos aqui, né, continuar com esse vídeo aqui do teólogo, tá? Aqui, vamos lá. Queridos, eu quero aqui prestar minha solidariedade ao pastor Paulo Júnior e todo o Ministério Defesa do Evangelho e dizer para o pastor Paulo, permaneça firme no seu chamado. Independente do que aconteça, não abra mão do seu chamado. O seu chamado... Vamos aqui acompanhar, que é mais ou menos... Deixa eu ver se é isso aqui, né? Por que eu sou tão duro? Esse é o pecado do pastor Paulo Júnior. Você entende, Jéssica? Por que esse pastor põe as vísceras pra fora? Por que eu sou tão duro? Por que alguns aqui me odeiam? Por que eu insisto nos mesmos sermões? É porque eu não quero que você arda nesse lugar por toda a eternidade. Eu vou repetir mais uma vez e esta é minha opinião. Fale o que você quiser, é minha opinião. Não, ninguém quer saber, teólogo, da sua opinião. Nós quer saber da Bíblia, né? Da Bíblia, não da sua opinião, né? Vamos lá. Decisivo na doutrina, ser duro na pregação, ter um ministério apologético difícil, duro, não é desqualificação pastoral. Muito pelo contrário. Isso Como é que é? Como é que é, teólogo? Quer dizer que ser muito duro não desqualifica, pelo amor de Deus, né? Pois a Bíblia vai mostrar que desqualifica sim, quando o homem está sendo duro além do limite. Aí sim desqualifica o pastor, desqualifica qualquer pessoa, né? Que é exatamente o caso do Paulo Júnior. Ele estava sendo duro além do limite, da qual esse teólogo não sabe de nada sobre essas coisas, né? Da Bíblia, da verdade, que eu vou mostrar para você, irmão. Não perca o segundo vídeo sobre esse teólogo, que você vai ver versículos bíblicos que vai envergonhar esses calvinistas aqui, ok? Vamos lá. Louvável, isto é necessário em uma época em que as pessoas estão buscando líderes que massageiam o ego, que segura a mão de hereges arminianos e hereges pentecostais. É admirável, é louvável, é nobre, é uma tarefa nobríssima o que o pastor Paulo Júnior tem feito nesse Brasil, que é defender o evangelho bíblico contra esses loucos, esses hereges que estão pervertendo. Essa coisa, irmão, de estar defendendo o evangelho, porque essa briga, né? Essa briga dos calvinistas com os arminianos e seus inimigos, né? É briga de inimigo contra inimigo. Claro que os calvinistas vão falar do Ciro Malafaia, Marco Feliciano. Então isso não é novidade de você achar que a igreja calvinista é a igreja de Deus. Tá certo? Não é a igreja de Deus não, são seita, ok? Porque eles se acham os únicos verdadeiros. A igreja verdadeira é a deles, do calvinista. Né? Vamos lá. Indo a fé cristã com práticas estranhas à palavra de Deus. E pregar um sermão duro como Jonathan Edwards. Se Jonathan Edwards vivesse nesse período que nós vivemos hoje, ele seria até preso. Olha só aqui o Jonathan
os antigos, né? Você veja os antigos aqui, a foto que apareceu dos pregadores antigos, que são os calvinistas. Eles pregavam duro, e daí esses calvinistas vêm para cá imitando e bajulando a homens, né? Antigos. Vamos acompanhar mais. Seria até preso. Por que eu insisto nos mesmos sermões? É porque eu não quero que você arda nesse lugar por toda a eternidade. Porque eu não quero que você queime pelos séculos dos séculos. Vamos desqualificar o homem porque ele é rude, porque ele é grosso, ser ganancioso. Não, já estava desqualificado, né, o Paulo Júnior. Ele é grosso, é arrogante, ele fala duro, além do limite. Ele já estava desqualificado faz tempo, né? Vamos lá. Bem desqualifica para o ministério, viu, seu reformadinho? Vocês questionam que eu só bato em pentecostais e neopentecostais? Não, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Vídeo número 2 em apoio ao ministério do pastor Paulo Júnior. Não o conheço pessoalmente, mas tenho sido impactado com seus sermões. Esse aqui é um vídeo de um admirador, não apenas do pastor em si, mas do ministério. Admirador não, né? Bajulador, né? Que defende, né, a perverso, né? Tá certo? De defesa do evangelho. Fica firme, pastor. Conte comigo. E, sinceramente, eu estou pensando em encontrá-lo pessoalmente, dar-lhe um abraço e um apoio espiritual. Pronto, irmão, né? Como vocês podem ver, são tudo da mesma laia, né? Tudo da mesma laia. Um bajulando o outro, querendo defender o outro. E sobre a questão dos justos, né? Das vítimas, esse teólogo não está nem aí para as vítimas, exatamente. Eles zombam do pecado, né? Essas pessoas ainda zombam do pecado do pastor Paulo Júnior e quer defender ao homem perverso, como vocês podem ver aí. E esse teólogo falou que o Paulo Júnior ele prega como João Batista, dizendo que Paulo Júnior prega como João Batista. Bom, irmão, o Paulo Júnior está longe de pregar como João Batista, ok? Porque João Batista, ele pregava o evangelho e vivia o evangelho. João Batista não maltratava as ovelhas. João Batista não era arrogante com as ovelhas, não, certo? Então, João Batista, ele estava usando ali a sua voz de autoridade, falando ali, né, com os religiosos, com a seita. Então, João estava sendo duro, era com a seita, né? Pregando ali com autoridade. Ele não estava pregando com arrogância, ignorância, não, ok? Para vocês entenderem. Então, Paulo Júnior está longe de estar pregando como João Batista, porque João Batista, ele vivia o que pregava e João Batista não maltratava as pessoas, não. Então, João Batista, ele falava duro, era com as seitas, né? Como nós devemos, né, ser duro, moderado, para repreender essas seitas aqui, calvinistas, que engana o povo, que diz que está pregando a verdade, que o evangelho deles é um evangelho genuíno, mas não vive o que prega, é tudo mentira, porque ele não vive o que prega. Ele se esconde atrás da Bíblia, da palavra de Deus, mas por trás eles maltratam as ovelhas, como Paulo Júnior, humilha pesado as ovelhas, quer dominar as ovelhas a todo custo, né? Que eu vou mostrar o vídeo para você, ok? Então, os irmãos, não percam o segundo vídeo, porque eu vou trazer vários versículos bíblicos. E esses versículos bíblicos, ele é todo para o pastor Paulo Júnior, para o Paulo Júnior, né? Os versículos bíblicos que eu vou trazer, irmão, é incrível que você vai ver. Tudo tem a ver com o Paulo Júnior. Os capítulos e versículos que eu vou trazer, que esses teólogos aqui da teologia, do grego, não sei o quê, eles não falam para você. Eles não falam para você, mas quer ficar citando versículo bíblico, né? Texto bíblico, para defender ao lobo, ao soberbo, tá? Então, esses homens aqui, calvinistas, todos eles da igreja calvinista, são soberbos,
arrogante, porque eles acham que eles é a única igreja verdadeira. E eles, irmão, humilham os cristãos. Eles humilham os cristãos. Aí chama de analfabeto funcional. Esses calvinistas são arrogantes, porque eles humilham os de fora, que são bode, que são, pelo amor de Deus. Então nós vamos destruir essa seita calvinista, destruir a heresia deles de demônio, ok? Então, não perca o segundo vídeo que é forte, o que eu vou mostrar para você, tá bom? Deus abençoe a todos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. Então, como eu já falei para os irmãos, não perca, que eu vou trazer vários versículos bíblicos incríveis, que tem tudo a ver com o Paulo Júnior, tá? Fala sobre a arrogância, sobre ser duro, né? Quando você é duro, passando do além, isso sim desqualifica como pastor. E eu vou mostrar na Bíblia sobre esses homens que são duros com as pessoas. Eu vou mostrar na Bíblia que Deus não aprova esses homens que são duros além do limite, ok? Então a Bíblia diz que quando eles falam duro, levanta a ira. Irmão, eu observando as pregações do Paulo Júnior, todas ali, irmão, ninguém aguenta não, irmão. Do homem tá gritando ali, sendo duro direto, né? Toda pregação é falando duro, é aquela gritaria, irmão. Ninguém aguenta não, irmão. Levanta a ira da pessoa. A pessoa está na igreja para ouvir uma palavra mansa, uma palavra, mas toda hora gritando e falando. Não, não. Isso não é homem de Deus, não. Que fica só gritando, falando duro, pelo amor de Deus, irmão, né? Aí tem pessoas, casais, alguns homens, né? Tem homens que saem de casa brigado com a esposa, né? Aí procuram a igreja para ouvir a palavra de Deus e está lá o homem gritando, falando duro, pelo amor de Deus, não vai entrar não, né? Pessoas que vai para a igreja por causa de problemas, chega na igreja, tá esses homens falando duro, gritando, pelo amor de Deus, não entra na mente não. Acaba prejudicando mais ainda a mente da pessoa, né? Pelo amor de Deus, né? Então nós vamos entrar em assunto sobre isso aí, ok? Não esqueça, João Batista, ele era duro com as seitas, né? Falando ali de boa, né? Porque não existia microfone na época, né? Microfone. Então tinha que falar ali alto, né? Sendo duro com a seita, né? Falando ali, repreendendo a seita, certo? Mas João Batista, ele não era duro com as ovelhas, não. Ele foi duro contra a seita. E ponto final, ok? Agora, o que acontece é que o Paulo Júnior, esses calvinistas, eles são duros. Arrogante é com as ovelhas. É com as ovelhas. Pelo amor de Deus. Tá? Bom, irmão, não perca o segundo vídeo, que é forte. É forte os capítulos e versículos que eu vou trazer, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais. Assim, eu acabei esquecendo aqui, né? Vamos aqui no YouTube, né? Vamos aqui no YouTube. Acabei esquecendo aqui, né? Vamos aqui direto no YouTube. Deixa eu abrir aqui. A internet está meio lenta aqui. Pronto, ok. Ok. Vamos aqui observar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos. Está meio lenta a internet. Bom, eu vou mostrar aqui para esse teólogo que você viu aí, né? Pelo amor de Deus. Eu vou mostrar a testemunha que frequentou a igreja do Calvário do Paulo Júnior. Vamos acompanhar só um pouquinho aqui. Igreja santa e pura, que está lá ouvindo coisas horríveis de vocês. E pastor Paulo, você vai deixar? Esse é o vídeo que realmente o senhor vai deixar? Essa é a desculpa? Escuta aqui. O senhor lembra quando o senhor chegava
no culto de domingo e pedir perdão de forma genérica, chorando. Ah, me perdoa porque eu sou assim, porque eu quero levar vocês para o céu. Então não importa o que faça, eu vou pegar algo no cabelo de vocês e levar, porque o que eu quero levar para o céu. Pastor, isso não cola mais. Isso não cola. Se o Senhor quisesse levar a gente para o céu, o Senhor trataria nós como Cristo trataria. Essa é a... Ok, amados irmãos, ok. Então essa coisa de pastor Paulo Júnior estar chorando, isso aí é diário. Então ele, né, chorando, pedindo perdão e querendo pegar no cabelo, dizendo que, pelo amor de Deus, irmão, veja o tratamento que o Paulo Júnior fazia, né, com as ovelhas. Tá aqui, ó. Aí fico emocionado porque aí fica os canais postando vídeo do pastor Paulo Júnior chorando, cococó, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A testemunha do Paulo Júnior é essa aqui, ó, ok? questão. Jonathan, você é ingrato. O que você recebeu do pastor? Você deve ter recebido muita coisa. Nossa, e que ingratidão que é essa que você está postando? Escuta. E essa testemunha aqui, que era discípulo do Paulo Júnior, irmãos, até hoje tem trauma, né? Trauma do que passou pela mão do Paulo Júnior. Então isso aí é o evangelho genuíno, né? Teólogo. Quer dizer que esse é o evangelho genuíno. Quer dizer que é homem de Deus o Paulo Júnior, né? Pelo amor de Deus, tá? Você engana aos bestas, né? Vocês não entendem que tudo isso que gira na minha vida, tudo que eu recebi, deixei de receber, é para a glória de Deus. Sempre foi para a glória de Deus. Sempre foi. Deus usou sim o pastor Paulo, muito. Não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas através da pregação. Mas enquanto você... Bom, as pregação do Paulo Júnior, né? Ela tem heresia de Satanás. Então os irmãos não podem se emocionar, se ficar impressionados, porque um falso pastor, um falso ombreiro, um líder está pregando muitas verdades. Porque eles vão falar mentira, eles vão aplicar a doutrina de demônio, né, acima de muitas verdades. Ok? Então vamos lá. Eles mudarem. Enquanto vocês não entenderem que o pastor Paulo é um vaso e a excelência não é o vaso, a excelência é o que está dentro do vaso, enquanto... Não sei, não quero julgar. E o Paulo Júnior, ele foi um vaso de desonra. Foi um vaso de desonra, né? Por isso que a Bíblia diz que há vaso de honra e vaso de desonra. Então, na igreja existe vaso de desonra, que é exatamente foi o pastor Paulo Júnior. Mas esse ato, por esse fruto, a gente vê que não. Que ele não se arrependeu. Ele não chegou em ninguém. Então, dizendo para a testemunha aqui, que o que reprova o Paulo Júnior não é apenas o ato que ele fez, né? De estar maltratando as ovelhas, humilhando as ovelhas. Não. O só ele pregar heresia, doutrina de demônio, já reprova ele como Deus não estava usando ele, não. Tá certo? Pedindo perdão. Ninguém. Infelizmente, ele não se arrependeu. Usaram para justificar esse afastamento dele. Bom, amados irmãos, aqui é a única testemunha, né, que sofreu muito o que ouviu do lobo Paulo Júnior, certo? Então, o que acontece é que o Paulo Júnior, ele ligou para a testemunha, aí ficou tudo certo, tal, ok? Aí eu pesquisei, né, o canal da testemunha aqui, pesquisei o canal dele. É mais um daqueles que segue, né, esses homens que vendem a palavra de Deus, né? Você tem que pagar o curso para aprender a palavra de Deus, né? Essa testemunha aqui segue esses exemplos de vender a palavra de Deus, tá bom? Então tá aqui para vocês, né? A prova da testemunha, né? Deixa eu ver isso aqui. Eu não tolero. E esse tipo de conversinha
Aqui não. Acontece o fermentinho, mas antes dele levedar, acontece uma amputação. Membro necrosado tem que amputar e jogar fora, senão atrapalha o corpo. Uma igreja que ficou conhecida a nível nacional por denunciar os pecados dos falsos profetas, hoje... Irmãos, essa cara aqui do Paulo Júnior, a cara raiva, essa cara aqui, a Bíblia vai falar sobre essa cara do Paulo Júnior. Não perca o segundo vídeo, ok? Ela tem romantizado o pecado e dado a ele o nome de burnou. É isso que tem acontecido na Aliança do Calvário. E eu quero tratar nesse vídeo a respeito da queda do pastor Paulo Júnior. Diante das graves denúncias contra o pastor Paulo Júnior, a liderança da Igreja Aliança do Calvário tem optado pelo silêncio e pela omissão. Mas ocultar o pecado de um líder não é proteger a igreja e é trair a verdade. A palavra de Deus ela é clara. Aqueles que pecarem, repreende-os na presença de todos. 1 Timóteo 5:20. Por que a liderança não age assim? Será por medo? Será? É forte. O que o irmão está falando aqui é forte. É a pura verdade. Temos que repreender o pecado à vista de todos. O pecado do Paulo Júnior está aí público. No canal dele tem vários vídeos que ali mostram o pecado do Paulo Júnior. Então, temos que repreender à vista de todos. Seja bom, amado. Então, tem pessoas que só querem defender o Paulo Júnior. São os bajuladores. Essas pessoas são bodes sendo apacentadas pelo lobo, que é Paulo Júnior. E ponto final. São lobos, ok? São bodes sendo apacentados pelo lobo, Bodes sendo apacentados pelo guia cego, ok? Essas pessoas que querem defender a todo tempo Paulo Júnior, botar ele como inocente e não sei o que, são bodes, tá bom? Por conveniência, um falso senso de lealdade, enquanto protege um homem, esquece das vítimas. Isso é covardia. Verdade, irmão. Verdade. Pura verdade. Essas mulheres que você vê aí, Iva Luz, do canal Iva Luz, Rosa de Saron, Variedades, várias pessoas, Isso é uma covardia, porque eles só querem bajular, defender o seu guia. Mas e as vítimas? Eles não estão nem aí. Eles querem botar o Paulo Júnior como herói, como vilão. Essas pessoas. Pois é, são bodes, ok? Que servem... Até quando a igreja... Essas pessoas, irmão, que querem defender o Paulo Júnior são bodes que querem defender o seu líder. Pois é, Continuará idolatrando pastores, tratando como se eles fossem intocáveis. Se um líder ele não pode ser repreendido, corrigido, ele já tomou o lugar de Jesus Cristo. Mas Deus não... E é forte, irmão, o que eu vou trazer para vocês. É forte. Sobre a respeito disso aí. O Paulo Júnior ele não podia ser repreendido, não. Não podia falar nada com Paulo Júnior, não, viu? Não podia, não. Então, Paulo Júnior estava se colocando maiores que as ovelhas e Deus. Eu vou mostrar o texto bíblico que fala a respeito do Paulo Júnior. É incrível. Não perca o segundo vídeo sobre o teólogo. Não se deixe enganar. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto. Jeremias 23:1. Tiago também vai nos alertar. Pois é, o Paulo Júnior dispensou muitas ovelhas, Dispensou muitas ovelhas. Pois é. Que a soberba ela procede à queda e a verdade sempre vem à tona. O que hoje está sendo encoberto pela liderança da Igreja Aliança do Calvário
logo vai estar exposto diante de todos. Essa situação, ela não deve apenas indignar, mas servir de alerta para todos nós, que ninguém está acima da queda. Ministérios sem vigilância torna palco para o orgulho e abuso. Que a liderança da igreja, a Aliança do Calvário, possa vir se arrepender agora mesmo, antes que Deus... Pronto, ok? Então essa é a pura verdade, né? Então todo soberbo, a queda vem à tona. Então nós devemos defender o justo, sempre defender ao justo, as vítimas, e não defender a um perverso, ok? Bom, irmão, que Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais algum vídeo que eu queira botar aqui. Deixa eu ver isso aqui. Existe alguém aqui me vendo sem Cristo? Não, deixa eu ver isso aqui. Você encontra 50 milhões de evangélicos no Brasil, e o Brasil nunca foi tão corrupto como ele é. Você diz: pecado! Onde? Procure as estatísticas. Veja o que está caindo. Eu trabalho com muitos empresários. E eles... Deus me livre, irmão. Deus me livre frequentar uma igreja dessa, que só fala gritando, só fala duro. Deus me livre eu frequentar uma igreja dessa, pelo amor de Deus, né? Bom, irmão, Deus abençoe a todos vocês. E vocês acompanham aqui, certo? Vocês acompanham aqui todo sobre o Paulo Júnior. Vocês acompanham aqui, né? Tá aqui, ó. Vocês acompanham aí, né? Sobre tudo, sobre o Paulo Júnior, que eu vou trazer mais mistérios sobre o pecado do Paulo Júnior, que está aí no canal dele. Está no canal, no próprio vídeo dele, o pecado dele está lá, que eu vou mostrar para você, certo? Então aqui tem para vocês acompanharem aqui, ó, sobre o Paulo Júnior, ok? Então vocês acompanham aí, ó, certo? Vocês já acompanham aí no canal, para que vocês se tornem pessoas sábios, né? Se tornem pessoas sábias desse fim dos tempos, ok? Tá aqui, ó. Você acompanha aí. Temos aqui esses homens aqui, ó, né? Esses aqui, que é o canal Caminhando em Verdade, né? Que está junto com as seitas calvinistas, né? Que bajula muito essas seitas calvinistas, né? O Fábio Caminhando em Verdade, que prega, né, doutrina de demônio, né? Ele é contra jejum, pelo amor de Deus, né? Então tá aqui para que vocês vejam aí, né? Pessoas que me maltratam, né? Você veja aqui. Então nós temos que se defender, né? Se defender das calúnias. Assim como o apóstolo Paulo se defendeu da calúnia que levantou contra ele, né? Você tem aqui, que é o meu canal. E aqui, irmão, você tem aqui, né, sobre questão de pregação, que eu vou passar aqui. Você tem aqui, tá muito lento aqui. Então aqui eu tenho, né, o canal aqui. O meu canal, ele é para tudo. Meu canal é para tudo, né? Então eu posto tudo aqui. Não só apenas pregação, mas combato as heresias de Satanás. Então, tá aqui o meu canal. Então aqui você tem... Vai demorar muito para chegar lá. Vai demorar muito para chegar lá.
Então aqui você tem, né, as pregações aqui. Você tem as pregações, aqui tem sobre o jejum. Tem muitas pregações aí. Deixa eu ver se chega logo aqui. Rápido. Tá demorando para chegar lá, vamos. Aqui é o meu canal, tá certo? Aqui tem sobre provérbios, tá, irmão? Assista esse vídeo aqui de provérbios, é incrível, tá? Tá aqui, pregações, louvores, ok? Tem pregações, louvores, e aqui você tem, aqui os temas, cadê? Que você tem sobre o apóstolo Paulo, né, que entrega o perverso para Satanás. Demorando muito aqui. Então aqui você tem pregações, certo? Aqui, ó, sobre a vinda de Cristo. Aqui, ó, tá aqui as pregações que eu prego. Porque essas pessoas, né? Porque esses filhos das trevas, os filhos das trevas, eles gostam de me julgar. Ah, ele não prega evangelho, ele não prega evangelho. Então tá aqui, né? São apenas carnais, são joio, né? São joio. Então tá aqui, é sobre o milênio. Então tá aqui o meu canal para que vocês conheçam realmente o verdadeiro evangelho da Bíblia, né? Da Bíblia, não é de teologia não, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para você que tem estudo bíblico, tá aqui. É muito vídeo, hein? É muitos vídeos que tem. Bom, deixa eu parar por aqui porque é muito vídeo que tem, né? É muito vídeo, né? Por chegar até lá. E lá embaixo tem sobre o dízimo, tem muitas pregações aí, certo? Então que Deus abençoe a todos vocês e não perca o segundo vídeo sobre o teólogo, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até mais.